Sejam muito bem-vindos ao nosso Gol de Mapa. Sou o Jandy, professor de Geografia, muito apaixonado por futebol. E o episódio de hoje entra em clima de Copa, então vamos iniciar a história da Copa. E o primeiro episódio vai abordar a Copa de 1930. Espero que gostem. Antes de falar sobre a Copa de 1930, é necessário pontuar alguns antecedentes. Em 1904 foi criada a Federação Internacional das Associações de Futebol, mais conhecida como FIFA, e seu primeiro presidente foi o francês Robert Guérin. A partir do momento de sua criação, foi iniciada uma discussão sobre a realização de uma Copa do Mundo. 10 anos depois, ocorre a Primeira Guerra Mundial, que dura até 1918, atrasando a possibilidade de acontecer um torneio internacional. Após o fim da guerra e a entrada de Jules Rimet como presidente da FIFA, que a ideia começou a ganhar força. Em 1928 foi decidido que a Copa aconteceria de 4 em 4 anos, a partir de 1930, para não coincidir com as Olimpíadas que aconteceriam em 1928 em Amsterdã, nos Países Baixos, onde no futebol o Uruguai acabou vencendo o ouro contra a Argentina por 2-1, o que pode ajudar a criar o apelido da seleção, que é Celeste Olímpica. Após a determinação da criação da Copa do Mundo, países europeus se colocaram à disposição para sediar o torneio, como a Itália e a Espanha, mas a FIFA decidiu que a sede do torneio seria o Uruguai, após o diplomata Henrique Bueiro convencer a organização, pois o país era o atual bicampeão olímpico. Mas os europeus não ficaram muito felizes e muitos boicotaram participar do torneio, justificando a questão logística. Os transportes da época eram bem limitados do que atualmente, o que não é tão absurdo essa justificativa. Então coube a Jules Rimet, presidente da FIFA na época, a tarefa de convencer algumas seleções. Como Jules Rimet é francês, ele conseguiu inscrever a seleção da França, além de trabalhar para trazer a seleção da Romênia, Iugoslávia e Bélgica. Todas as seleções europeias viajaram de navio até o Uruguai, e é necessário lembrar que ainda não havia eliminatórias para a Copa do Mundo, onde os países foram convidados. Importante lembrar que a taça da Copa do Mundo da época se chamava Jules Rimet, em homenagem ao presidente da FIFA que criou a Copa do Mundo. O Uruguai se preparou bem para o torneio, onde foi criado o famoso Estádio Centenário, homenageando os 100 anos da independência uruguaia, e outros dois estádios usados durante o torneio foram o Parque Central e o Pocitos, ambos os três localizados em Montevidéu, capital do Uruguai. Sobre o Brasil, havia muita rivalidade entre paulistas e cariocas nos períodos que antecederam a primeira Copa do Mundo, o que influenciou a convocação da seleção da época, tanto que somente um único paulista foi convocado, que é o Araque Patusca. Alguns jogadores de destaque na época ficaram de fora, como o Arthur Friedrich e o Feitiço, que era considerado um dos melhores jogadores do país na época. Agora eu vou citar as seleções participantes da primeira Copa do Mundo. Primeiramente, o Uruguai era o país sede, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Bélgica, França, Iugoslávia, Romênia, Estados Unidos e México. Sobre a fase de grupos, classificava somente o primeiro colocado de cada grupo e cada vitória valia apenas 2 pontos. Necessário lembrar que os 13 times acabaram sendo divididos em 4 grupos diferentes, um grupo com 4 times e 3 grupos com 3 times. O grupo A ficou por conta da Argentina, Chile, França e México. O primeiro jogo a França fez 4-1 no México, aliás foi onde ocorreu o primeiro gol das Copas com o francês Laurent. A Argentina ganhou da França por 1-0, o Chile ganhou do México por 3-0, aliás foi quando ocorreu o primeiro gol contra da história das Copas, que foi o mexicano Manuel Rosas. O Chile venceu a França por 1-0, onde teve o primeiro pênalti perdido e a primeira cobrança defendida por um goleiro. No caso, o Carlos Vidal do Chile perdeu contra o goleiro francês Alex Tepote. A Argentina fez 6-3 no México e depois a Argentina fez 3-1 no Chile. Dessa forma, a Argentina foi a seleção classificada para a próxima fase. O grupo B nós temos a Iugoslávia, Brasil e Bolívia. O primeiro jogo a Iugoslávia venceu o Brasil por 2-1. Aliás, foi quando aconteceu o primeiro gol brasileiro em Copas, marcado pelo atacante Pereguinho do Fluminense. A Iugoslávia venceu a Bolívia por 4-0 e o Brasil também venceu a Bolívia por 4-0. Então o Brasil acabou eliminado e a Iugoslávia passou para a próxima fase. O grupo C nós temos Uruguai, Romênia e Peru. O primeiro jogo a Romênia venceu o Peru por 3-1, foi quando aconteceu também a primeira expulsão da história das Copas, que foi o peruano Galindo. O segundo jogo o Uruguai venceu o Peru por 1-0 e o terceiro jogo o Uruguai venceu a Romênia por 4-0. Dessa forma o Uruguai acabou classificado para a próxima fase. O grupo D
nós temos os Estados Unidos, Paraguai e Bélgica. O primeiro jogo, os Estados Unidos fez 3-0 sobre a Bélgica. O segundo jogo, os Estados Unidos repetiu o placar, 3-0 contra o Paraguai. Aliás, foi quando aconteceu o primeiro hat-trick da história, que foi o Patenaude. E o terceiro jogo, o Paraguai venceu a Bélgica por 1-0. Dessa forma, os Estados Unidos acabou classificado para a próxima fase. A semifinal, nós tivemos os confrontos Argentina 6, Estados Unidos 1, então a Argentina acabou classificada para a final. E no outro jogo, o Uruguai também repetiu o mesmo placar da Argentina, 6-1 sobre a Iugoslávia, então nós tivemos uma final entre a Argentina e o Uruguai. Importante lembrar que não tinha jogo para decidir o terceiro lugar, então os Estados Unidos acabou sendo considerado o terceiro colocado do Mundial por conta do saldo. Sobre a final, a partida ela foi apitada pelo belga John Langenus, que exigiu um seguro de vida, seguranças e embarcar com segurança após a final por conta da revanche e rivalidade marcada no confronto. Os uruguaios queriam jogar com uma bola mais pesada e os argentinos com uma bola mais leve. O resultado é que ficou um tempo para cada bola. Sobre a final, o Uruguai acabou abrindo o placar no primeiro tempo, aos 12 minutos, com Dourado. A Argentina virou com Pelcelli e Stabile. E no segundo tempo, o Uruguai acabou virando com gols de Sea, Iriarte e Castro, finalizando então o jogo por 4-2 e o Uruguai primeiro campeão mundial. Importante lembrar que as formações táticas padrões da época eram bem diferentes das atuais. No caso, o padrão da época era um 2-3-5, ou seja, 2 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio e 5 jogadores no ataque. E dessa forma eu vou formar a seleção da Copa de acordo com a FIFA. Para o gol, o escolhido foi o goleiro uruguaio Balestreiro. Na defesa, nós ficamos com Nasassi, do Uruguai, que foi considerado o craque da Copa, e Ivkovic, da Iugoslávia. Para o meio de campo, os escolhidos foram os uruguaios Álvaro Guestido e José Leandro Andrade, e o argentino Luiz Monti. Para o ataque, os escolhidos foram os uruguaios Pedro Sea, do Uruguai, que foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols, Héctor Castro, Héctor Scaroni, o argentino Guilherme Stabile, que foi o artilheiro da Copa com 8 gols, e o americano Bert Patenaude, dos Estados Unidos, com 4 gols. E essa foi a nossa história da Copa. Espero que tenham gostado e podem esperar por mais. Muito obrigado pela atenção, até o próximo episódio do nosso Gol de Mapa. Tchau, tchau!